Senhoras e senhores, teremos uma final épica em Roland Garros 2025. Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, enfrenta Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo. Quem é melhor entre Sinner e Alcaraz? Traremos todos os detalhes desse jogo, que era a final mais esperada por todos. Todos os detalhes, confronto direto, características de cada um, nota final. A gente teve a ousadia de colocar uma nota final para Sinner e Alcaraz. E esse vídeo está espetacular, afinal que será no domingo agora. E eu vou querer também a sua opinião aí, se você vai torcer para o Sinner ou se vai torcer para o Alcaraz. Então se inscreva no canal aí, que vai vir muita coisa boa. Então vamos lá, aqui direto para a tela do meu computador. Carlos Alcaraz bateu Lourenço Musetti por 2-1 e o Lourenço acabou se retirando ali no 2-0 do quarto set, então o Carlos Alcaraz foi o primeiro jogo, e agora há pouco acabou o jogo entre Sinner e Djokovic, uma batalha épica entre os dois. O Djokovic teve chances ali para fechar no terceiro set, o Djokovic fez uma partida espetacular, mostrando muita raça, nem parecia que tinha 38 anos, mas o Sinner tá num nível absurdo. Inclusive a gente vai mostrar o número desses dois em 2024 e 2025 e é assustador o resultado desses caras. Então, Sinner e Alcaraz, a final entre o número 1 e o número 2 será no domingo, dia 8 de junho. Provavelmente às 10 horas da manhã, eu não consegui confirmar o horário, mas tudo indica que vai ser às 10 horas da manhã. E eu coloquei aí 50% de chance para cada lado, porque é um jogo meio a meio, né? É a final entre os dois melhores jogadores do momento, não tem nem o que questionar. E o Sinner, vamos falar um pouquinho sobre o Sinner, ele tem 23 anos de idade, 1,91 m, 19 títulos da ATP, sendo 3 Grand Slam. Sinner que ainda não tem Roland Garros, né? Ele tem 2 Australian Open e um US Open. Estilo de jogo, ataque e o ponto forte, forehand. O Sinner tem um belíssimo backhand, mas o forehand dele é uma patada de urso, né? Um golpe espetacular. Já o Alcaraz também tem no seu forehand um golpe espetacular com estilo de jogo ofensivo, número 2 do ranking, um ano a menos, 22 anos, 1,83 m, o mesmo número de títulos, 19 títulos com 4 Grand Slam. Então o Alcaraz ele já tem 2 US Open, 1 Roland Garros e 1 Wimbledon. Ele só não tem o Australian Open. E o Sinner vai tentar aí conquistar seu primeiro Roland Garros, o Alcaraz vai defender o título aí de Roland Garros, o Alcaraz que é um fenômeno, né, conhecido aí como o sucessor do Nadal no saibro, mas essa final é meio a meio, pelo menos na nossa humilde opinião aqui, né? Olha só os números desses caras. O Sinner em 2024 e 2025 são 96 vitórias e 7 derrotas. Ele só perdeu 7 jogos desde 2024. No piso duro, onde é a sua especialidade, são nada mais nada menos do que 52 vitórias e 3 derrotas. No saibro, 22 vitórias e 3 derrotas. Na grama, 9-1. Em indoor, 13-0. E ele conquistou só 9 títulos em 2024, o Sinner, que uma ascensão absurda a partir de 2024, e esse ano ele tem os títulos do Australian Open, o primeiro Grand Slam é dele. Já o Carlos Alcaraz não fica muito atrás não, no piso duro 35-9, no saibro 38-5, o saibro que é a sua especialidade, né? Na verdade é difícil falar que é especialidade, né? Porque o Alcaraz já é campeão de Wimbledon, já é campeão do US Open, então a especialidade dele é jogar tênis, né? É bom em todos os pisos. Na grama 8-1, no indoor 12-4, total de 93 vitórias e 19 derrotas, são 4 títulos em 2024 e já foram 3 títulos em 2025, incluindo Roma em cima do Sinner. A gente vai passar aqui um confronto direto entre os dois e depois eu vou explicar, analisar esse jogo, o que eu penso desse jogo. Olha só, confronto direto, são 7 jogos nível ATP e um jogo nível Challenger. Coloquei também porque é jogo igual. 8 vitórias do Alcaraz, 4 vitórias do Sinner. Primeiro jogo entre eles foi um Challenger em Vilhena em 2019, vitória do Alcaraz. Depois eles se enfrentaram somente em 2021, teve a pandemia e tal. Eles se enfrentaram no final de 2021 no Masters de Paris, Alcaraz de novo. Aí em Wimbledon, na grama, deu Sinner em junho de 2022. E no mês seguinte, em Umag, deu Sinner novamente, então o confronto ali ficou empatado, 2-2. Depois eles se enfrentaram no mês seguinte, em agosto, deu Alcaraz no US Open, e em março de 23, Alcaraz também em Indian Wells, no Masters de Indian Wells. Então aí, ó, nessa primeira tela, 4-2 Alcaraz.
Aí vamos lá, o Sinner foi e ganhou 2 seguidas de novo. Ganhou no Miami Masters em março de 23 e em Beijing em setembro de 23. Igualou de novo o confronto, 4-4. E aí os últimos 4 jogos, vitória de Carlos Alcaraz. Indian Wells em março de 24. Roland Garros, ó, já ganhou em Roland Garros aí em maio de 24. Em Beijing, aí ele deu o troco em Beijing em setembro. E agora no último torneio aí, o Roma Masters, o Sinner, que vinha atropelando todo mundo após a sua parada pelo doping, né? Vinha atropelando, mas na final ele sentiu um pouco também problema físico. E eu acho que isso pode impactar novamente nessa final. E o Alcaraz fez 2-0 no Sinner. Ó, eu vou colocar a nota de cada um deles e aí eu já vou analisar esse jogo. Qual que é a minha opinião sobre esse jogo? Primeiro, o Sinner, acho que hoje em nível de tênis é o melhor do mundo. Em nível de tênis. O Sinner hoje, a partida que ele fez realmente é assustador. Aliás, todos os jogos, o Sinner não perdeu sets em Roland Garros, é assustador. Só que o Sinner, ele tem um problema quando ele enfrenta o Alcaraz. O Alcaraz é o único cara que consegue tirar o Sinner do sério, entre aspas. Por quê? Porque o jogo do Alcaraz de variação constante, o Alcaraz é aquele cara que dá a deixadinha, aí ele vai, ameaça da deixadinha, joga lá no fundo. Aí ele dá de direita, dá de esquerda, joga a bola com spin alto, joga slice. Essa variação de jogo é uma variação que atrapalha o Sinner. Por quê? O Sinner, ele é um jogador mais padrão, ele é pancadaria. Você não vai ver o Sinner toda hora ficar dando deixadinha ou ficar subindo a rede. Ele é um jogador de fundo de quadra e desce a pancada e erra pouquíssimo. O jogo do Alcaraz é um jogo que não dá ritmo pro Sinner, porque tá toda hora jogando spin na bola, joga efeito ao contrário, aí joga uma bola mais alta, joga uma bola mais rasante. Esse estilo de jogo, ele atrapalha aquele jogador que é um jogador de mais constância, de consistência na troca de bolas, que é o caso do Sinner. E o Alcaraz parece que nos últimos jogos ele encontrou realmente o timing de fazer isso, porque ele ganhou os últimos 4 do Sinner. E tem um outro agravante aí pro italiano. Eu acho, a minha opinião é que o Alcaraz será o campeão de Roland Garros, porque além dessa questão do matchup, e aí eu já vou explicar o porquê dessa nota, tem a questão física e de quadra. No saibro, o Alcaraz é melhor, não temos dúvida. No piso duro dá mais jogo, né? No piso duro, no piso rápido, mas no saibro o Alcaraz é mais jogador, tanto que já ganhou do Sinner. Eu vou até olhar aqui das vitórias dele contra o Sinner, ó, ele ganhou em Roma no saibro, ganhou em Roland Garros no saibro. Aí ele perde em Omag e ganha em Vilhena. Tá 3-1 pra ele no Saibro. Ele só perdeu um jogo no Saibro pro Sinner. Então, no Saibro é mais complicado pro Sinner. E por último, o último aspecto que eu acho que pode pesar é o aspecto físico. O Sinner vem de uma parada de 3 meses, né? Ele jogou Roma, sentiu na final, né? No segundo set ele desmoronou ali fisicamente. O Alcaraz está melhor fisicamente que o Sinner e tem o agravante de ser um jogo de 5 sets. Então, pro Sinner ganhar, na minha opinião, tem que ser um jogo de no máximo 4 sets. Acredito que se for pro quinto set, o Alcaraz, o aspecto físico vai prevalecer. Então, todos esses pontos me levam a crer que o Alcaraz vai ganhar esse jogo. Mas é um jogo meio a meio, não tem como a gente falar que o Alcaraz é favorito. Inclusive na nota, a gente colocou técnica pro Sinner 10, momento 10, não tem o que falar do momento, tá ganhando todo mundo, perdeu pro próprio Alcaraz, mas o momento dele é top. Experiência 7, ainda é um jovem jogador, mas já tem uma boa experiência. E o matchup 8. Qual que é a diferença do matchup do Sinner pro Alcaraz? O matchup, para vocês entenderem, é como o jogo encaixa, é o confronto direto ali. Por que o matchup é 8 do Sinner? Ou seja, pro Alcaraz, o Sinner é uma dificuldade 8. Só que pro Sinner, o Alcaraz é uma dificuldade 9. Por quê? Além do matchup favorável de 8-4, tem todos esses aspectos de jogo que eu falei. Talvez hoje o adversário mais difícil pro Sinner... Talvez não, acho que com certeza o adversário mais difícil pro Sinner enfrentar no circuito é o Alcaraz. E pro Alcaraz talvez seja o Sinner, mas eu acho que nesse confronto direto tem uma leve vantagem, um pontinho a mais pro Carlitos. Então a nota final ficou 94 pro Alcaraz e 91 pro Sinner. Meu palpite já falei, mas obviamente é um jogo aberto e o jogo mais justo possível, vai ser uma grande final, tem tudo para ser um jogo épico entre os dois melhores jogadores da atualidade. Não tem muito o que dizer, é só apreciar esse grande jogo. E também, além de apreciar esse grande jogo, pedir a sua inscrição, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Inscreva-se, eu até esqueci de pedir ali no meio da análise, mas inscreva-se no canal. Estaremos aqui analisando
a final de Roland Garros e já na próxima semana nos preparando para o início da temporada de grama do João Fonseca, certo? Então, um bom final de semana para todo mundo, um grande jogo para todos aí na final de Roland Garros. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até mais.